Oi, eu sou a Mariana do The Vegas e essa é a segunda parte do nosso especial Viajar de carro com crianças e fazendo uma road trip de sucesso sem querer largar as crianças no acostamento. Tá chegando? Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. E nele eu falei um pouco sobre como se programar com as crianças, como escolher a cadeirinha ideal e como a nossa CNH é aceita em outros países. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre dirigir no exterior e também sobre como programar mesmo a nossa road trip com as crianças. Para quem não sabe, road trip é aquele tipo de viagem em que não é só o destino final que conta, mas também o passeio de carro pela estrada, apreciando a paisagem, parando para se distrair e curtindo todo o trajeto. O primeiro passo é fazer a lição de casa e aprender um pouco sobre as leis de trânsito do país em que você vai dirigir. Isso é importante, mas também não é um bicho de sete cabeças. É só em casa jogar no Google Driving In e colocar o nome do país. Você já vai ver bastante dicas sobre regras de trânsito e particularidades do país de destino. Alguns sites institucionais dos próprios países têm algumas orientações para os turistas, como o limite de velocidade e algumas regras de trânsito. As placas não são universais, elas mudam, então também dá uma pesquisada sobre o que significam as placas e quais são as placas usadas no país. Pedágio também muda muito de país para país. Na Itália, nos Estados Unidos, por exemplo, funciona bastante como o sistema que a gente está acostumado no Brasil, em que tem uma cancela no meio do caminho e que você paga para circular. Na Itália tem uma peculiaridade. Quando você entra numa estrada principal, você tem que passar por uma cancela, você pega esse cartãozinho aqui, guarda o cartão com você, dirige e quando você sai da estrada tem uma outra cancela, você coloca o cartão, ele lê a quantidade de quilômetros que você percorreu e cobra o valor proporcional à distância percorrida. E uma coisa legal também é que dá para pagar até com cartão, mas leva um dinheiro também para não dar margem para imprevisto. Em outros países, por exemplo, como aqui na Eslovênia e na Áustria, eles têm um sistema que chama vinheta, que é esse adesivo que você cola no para-brisas do carro. Aqui na Eslovênia vende a vinheta semanal, mensal e anual, então você compra de acordo com o período que você tiver no país e você pode rodar à vontade sem ter que parar em nenhum lugar para pagar nada adicional. Não rode sem a vinheta, você pode ser multado, tem inspeção sim e as multas são pesadas. Geralmente a vinheta ela é vendida na fronteira, tem um posto na fronteira e até mesmo em postos de gasolina e paradas antes de entrar no país. Então aqui na Eslovênia, por exemplo, se você está vindo da Itália de carro, nos postos de gasolina perto da fronteira você consegue entrar e comprar a sua vinheta. E tem país como a Alemanha que nem pedágio tem. Então, se certifique de que você sabe como que funciona para não rodar achando que não tem pedágio ou que o pedágio ainda vai aparecer e você já tinha que rodar com um selinho ou alguma outra forma. Mas, de novo, é só jogar no Google, não tem tanto problema. Isso não é um bicho de sete cabeças. E não presuma que um lugar é igual ao outro. Dentro da Itália, dentro da Europa mesmo, cada país tem a sua forma de cobrar pedágio. Então, preste sempre atenção para não ter imprevisto. Para viagens mais longas e com mais de um adulto, se programe para sempre revezar na direção. E não tem essa de, eu não dirijo em estrada. A gente está em 2019, vamos todos e todas dirigir em estrada e vamos fazer parte da aventura da nossa road trip. Se revezar é muito importante para evitar cansaço e pessoas descansadas são menos estressadas e curtem melhor a viagem. Então, se revezem. Quando a estrada ela é melhor, dá para deixar um tempo maior de cada um dirigindo. Por exemplo, de 3 em 3 horas vocês trocam. Mas principalmente quando a estrada é ruim, estipulem um tempo máximo na direção. Por exemplo, 2 horas. Não é um valor científico essas 2 horas, mas pela nossa experiência, na nossa road trip pela África do Sul e pela Namíbia, quando a gente insistia em dirigir por mais de 2 horas, no dia seguinte a gente percebia como a gente estava muito mais cansado e com o corpo dolorido. Então eu sei que às vezes a viagem rende, mas não deixa de parar, você descansa, estica a perna, faz um piquenique, tira uma foto. Vai por mim, faz muita diferença parar e revezar. Se você estiver dirigindo sozinho, não tiver ninguém para revezar, pare mesmo assim, descanse, estique a perna, faça um lanchinho. Falando em lanchinho,
No Brasil não tem tanto as pessoas não têm tanto hábito de fazer piquenique, mas é uma delícia, faça, vá para um parque, faça seu piquenique e quando estiver fazendo uma road trip, se programe também para fazer piqueniques no caminho. Isso também é importante porque principalmente a gente de São Paulo tem uma visão de que qualquer lugar do mundo tem posto com lanchonete e tudo mais a cada 5, 10 quilômetros. Não é bem assim, tem muito país que você dirige por horas e não tem um posto. Então, se programe para estar sempre abastecido, se programe para estar você sempre abastecido, passe num supermercado antes, compre coisinhas e curta a possibilidade de fazer um piquenique na beira da estrada. Na Namíbia, as estradas eram vazias, mas mesmo assim a cada uns 10 quilômetros tinham esses postozinhos de piquenique super bonitinhos, super charmosos, limpinhos, conservados, em que a gente parava e fazia nosso próprio piquenique. Então curtam, a road trip é isso, é curtir o trajeto também. Então pensem em coisas legais, comprem ingredientes locais e façam o piquenique de vocês no caminho. Mas não deixem de parar. E uma outra coisa importante é, principalmente em trajetos maiores, não se esqueçam no planejamento de pensar o tempo em que vocês vão passar para curtir a cidade em que vocês vão parar. Então, antes pesquisem, vejam se as cidades têm muitos atrativos, às vezes vocês precisam passar mais de uma noite na cidade, mas é que como a gente passa muito tempo na estrada, às vezes a gente esquece que a gente também precisa de tempo para curtir a cidade em que a gente vai parar. Então, veja quanto tempo é necessário para curtir a cidade e planejem também um tempo para ficar na cidade. E também planejem para sair cedo, principalmente em lugares em que as distâncias são maiores e que as estradas não são boas. Vale a pena sair o quanto antes para não chegar quando tiver escuro. No escuro é mais difícil se orientar, é mais difícil encontrar alguém se precisar de ajuda e vocês podem ter mais imprevistos. Então tentem sempre fazer tudo com o claro. Falando de novo da nossa road trip pela Namíbia, uma orientação que deram pra gente que valeu muito foi não dirigir à noite. Não por risco de segurança física, patrimonial, nem nada. As estradas de lá, o país inteiro é muito seguro. Mas porque você pode atropelar um animal. Então pense nessas coisas e cuidado pra estar sempre dirigindo de dia e se programe. Outra coisa super importante é o seguro do carro. Não viaje sem seguro do carro. Geralmente são duas formas possíveis de contratar o seguro. Quando você aluga o carro, a locadora oferece um seguro adicional. Esse seguro é caro, geralmente custa, às vezes vai para o dobro do preço da locação. Ou, se o seu cartão de crédito oferecer, você consegue ter o seguro gratuito pagando pela locação com o seu cartão de crédito. Verifique no site do seu cartão de crédito como que essa cobertura acontece, se você tiver direito, porque ela pode acontecer de várias formas. Algumas operadoras de cartão, elas dão o seguro simplesmente porque você pagou a locação com ele. Em algumas outras, você meio que precisa cadastrar a locação no sistema antes de colocar o carro na estrada. Se você não cadastrar e tiver algum problema, você não é coberto. Então, é uma economia maravilhosa, mas verifique antes o que você precisa fazer para ter direito a essa cobertura. Quando você contrata a cobertura de seguro da locadora do carro, se acontece algum sinistro, alguma avaria, você devolve o carro e não precisa se preocupar. Isso aconteceu com a gente em Miami, bateram no nosso para-choques e quando a gente foi devolver o carro, não tem problema, é só entregar, não precisa pagar nada. Já aconteceu com a gente também de acionar o seguro, de precisar do seguro na hora de devolver o carro quando a gente usou o do cartão de crédito. De novo na Namíbia. É muito legal o road trip pela Namíbia, gente. Você aprende muito. Quando a gente foi devolver o carro, também o para-choque estava batido. A gente não é barbeiro, tá? É porque a estrada era ruim e a primeira vez bateram num estacionamento que a gente nem viu. Mas aí o para-choque estava avariado, as estradas são muito ruins e a gente precisou pagar do bolso, preencher uma papelada e torcer para a seguradora reembolsar a gente. É assim que funciona. Você paga, preenche a papelada, torce e aí depois de um tempo a operadora de seguro devolve o dinheiro para você. Isso é bom porque economiza muito. A gente economizou cerca de R$2.000 por não contratar o seguro da locadora. Só que você precisa ter o limite do seu cartão de crédito para cobrir eventuais danos, porque você tem que pagar na hora, e também tem que ter um pouco de saco para preencher depois toda a papelada e receber o dinheiro
quando ele cair. Então, tem as suas vantagens porque é de graça, mas exige um pouco de paciência nossa. E o último assunto de hoje, a temível mão inglesa. Para quem não sabe, a mão inglesa é aquela forma de dirigir invertida que a gente vê muito em filme que se passa na Inglaterra, em que o assento do motorista é onde é o assento do passageiro no Brasil que a gente está acostumado. Não é só na Inglaterra que tem a tal da mão inglesa. Muitos países da África e também Nova Zelândia, Austrália, Japão, Índia, geralmente quem foi colônia do Reino Unido e alguns outros países também, é tudo invertido, mas não é um pesadelo. Eu morria de medo de dirigir na mão inglesa, mas dá certo. Depois que você senta, parece que a tua cabeça inverte tudo junto e tudo funciona. Dentro do carro, quase tudo é invertido, então o assento do motorista é do outro lado, e também o freio de mão e o câmbio. E freio e acelerador não é, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas também é muita coisa invertida nas ruas e nas estradas. A rotatória, o sentido é o contrário do que a gente está acostumado. As estradas, a faixa de quem anda rápido é o contrário da brasileira. Então, no Brasil, a faixa da esquerda é para quem está mais rápido. Nos países de mão inglesa, é na faixa da direita. Então, é tudo ao contrário. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Quando você entra, parece que a tua cabeça inverte e vai tudo. Só para quem é mais descoordenado que nem eu, uma coisa boa é tentem alugar um carro que tenha câmbio automático, porque pelo menos é uma coisa a menos para ter que ficar pensando invertida. Mas dá certo, não se intimide. Bom, esse foi então o nosso guia da road trip de sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos planejando uma road trip pela Rota 66 nos Estados Unidos. É um sonho nosso, vai demorar um pouquinho. A gente tem uma road trip esse ano ainda pela Itália para fazer. Então, quem tiver dicas, tanto pela Itália como pela Rota 66, conte pra gente, porque a gente tá nessa fase de pegar informações e todas as dicas são super bem-vindas. Obrigada e boas viagens!